Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer muito grande reencontrá-los para darmos continuidade aos nossos estudos dessa magistral obra, A Vida no Mundo Espiritual, que é esse compêndio de obras magníficas que veio a lume da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier. Esse grande trabalhador do bem, segundo Divaldo Pereira Franco, a maior antena paranormal que o mundo já recebeu. E hoje estamos estudando o segundo livro dessa coleção, A Vida do Mundo Espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje vamos estudar os dois capítulos de número 23 e de número 24. Eu sempre gosto de, antes de começar a estudar, a nos debruçar sobre o estudo de um capítulo, sempre fazer uma pequena revisão ou um relembrete do que foi estudado nos dois capítulos precedentes. De sorte que a gente relembre os conceitos, porque é um livro continuado e facilita a compreensão dos capítulos que vamos estudar. Ademais, se algum dos que nos verão ou ao vivo ou depois pelas plataformas da Sociedade de Estudo Espírita de Natal no YouTube ou do nosso lar, que não assistiram a aula, portanto, o estudo anterior, vão se sentir mais ou menos, vão poder acompanhar de forma mais adequada o estudo da noite de hoje. Muito bem. Então, nos capítulos 21 e 22, André Luiz, na companhia de Vicente, que é seu companheiro, que são matriculados no curso dos mensageiros, do Centro de Mensageiros de Nosso Lar, que é um departamento do Ministério das Comunicações da Colônia Nosso Lar. Eles estão em companhia de Aniceto, que é o instrutor dos dois, em caminho à Terra. E esse propósito que eles vão a trabalho, eles vão colocar em prática, vão ter a primeira aula prática orientados por Aniceto, depois de algumas aulas teóricas lá no Centro de Mensageiros. Muito bem. Depois que chegam, então eles chegam no final da tarde, num posto de apoio, um posto de serviço, de apoio de Nosso Lar, chamado Campos da Paz, que é lindeiro à região do Umbral Grosso, né? E eles chegam lá extenuados, cansados e tal, lancham, fazem higiene e tal, e depois são muito bem recepcionados por Alfredo, que é o dirigente do Campos da Paz, e de sua esposa Esmália, que não vive lá com ele, ela vive em instâncias muito mais elevadas do que ele. A gente explicou isso nos capítulos anteriores, não vou aqui lembrá-los, mas só para lembrar. Muito bem. E aí eles conversam e tal, e então, depois do lanche, Aniceto diz a Alfredo que o desejo deles é partir imediatamente, porque André Luiz e Vicente precisam começar o trabalho deles prático na crosta terrestre. Mas Alfredo desaconselha a partida deles de imediato, porque, segundo Alfredo, os aparelhamentos de Campos da Paz estão anunciando que aquela noite haverá uma terrível tempestade de emanações mentais, né? Fruto dos grandes conflitos que acontecem na Terra, estavam em plena Segunda Guerra Mundial, e, portanto, o ódio que as pessoas estão extravasando na guerra, ou o sofrimento, ou as angústias decorrentes da guerra, tem um condão de criar nuvens de emanações mentais profundamente danosas, acontecem tempestades terríveis. E então Alfredo afirma que não seria adequado eles partirem naquele momento, porque especialmente André Luiz e Vicente sofreriam bastante com essas tempestades, né? E aconselha eles para ir no dia seguinte. E se o problema é a instrução e o trabalho de André Luiz e Alfredo, de estudos, etc., isso não teria nenhuma perda, até porque o Campo da Paz estava assoberbado de trabalho em função da guerra, aumentou sobremaneira. O número de pessoas assistidas lá no posto, socorridos das regiões infelizes e trazidos para lá, né? Até porque, segundo Alfredo, Campo da Paz tinha cerca de 500 trabalhadores, que não estava sendo suficiente para atender a todas as criaturas que chegavam, que eram trazidos ao posto. Todos os medicamentos e alimentos que eram produzidos não estava sendo suficiente. Portanto, se eles pernoitassem ali, além de ajudar nas tarefas, naquela noite se realizaria uma tarefa muito importante no campo da prece, às criaturas profundamente necessitadas que estavam lá albergadas,
que além de eles ajudarem na tarefa, André Luiz e Vicente, também seria uma fonte de aprendizado muito grande, porque a prece a prece tem uma quantidade imensa de informações a respeito dela, e eles poderiam se debruçar sobre esses estudos, ver os efeitos, etc, etc. No que Aniceto, o instrutor dos dois, concordou. Muito bem. Então, feito isso, ao final dessa conversa, Ismália lembra que está quase na hora de começar a tarefa, era o finalzinho da tarde, etc. E então, nos preparativos para se deslocar até o local onde realizar-se a tarefa, Alfredo falando sobre as formas de tratamento dessas criaturas sofridas, as patologias que eram tratadas, falou de uma forma de tratamento que era de forma soprativa, através da utilização do sopro. No que André Luiz ficou muito surpreso, porque não conhecia essa metodologia de tratamento do sopro. E então, Alfredo fez uma dissertação, explicou tudo da importância dos métodos soprativos, as formas, etc., dos grandes benefícios, e afirmou ele que essa metodologia de tratamento era largamente utilizada em Campo da Paz, mas também muito utilizada em nosso lar, né? E falou que poderia perfeitamente ser largamente utilizado na Terra, né, por nós encarnados. Muito bem. E disse, olha, isso não é novidade alguma. Jesus já utilizava disso quando estava aqui, do sopro, além do toque, também vai do sopro. Ele diz, olha, há reminiscência disso, inclusive, na Bíblia, porque há reminiscência na Bíblia de que Deus, quando criava as suas criações, ele soprava nas formas criadas que ganhava vida, portanto, era o hálito divino, né? Ou seja, fez uma explicação muito interessante. Bom, terminadas essas informações todas, ele se dirige ao local onde realizaria o trabalho com as criaturas profundamente sofredoras. E aí André Luiz pode ter compreensão da imensidão que era o posto de socorro de Campo da Paz. Eles começam a se deslocar para uma região bastante distante. E André Luiz, muito curioso como sempre, com o objetivo também de trazer informações a nós, porque ele estava fazendo apontamentos para lograr a humanidade dessa magnífica obra dos Mensageiros, ele questiona então Alfredo, o diretor do posto, por que aquele aparato imenso de defesa de Campo da Paz, que é uma espécie de um grande castelo medieval, etc, etc. Mas não só de defesa, também de ataque, no que Alfredo então explicou que era absolutamente necessário, porque pela localização de Campo da Paz, que era localizado na região do Umbral Grosso, era como uma espécie de uma ovelha no meio dos lobos, ou seja, se não houvesse essa estrutura de defesa e de ataque, certamente as entidades infelizes que viviam naqueles sítios invadiriam o posto de Campo da Paz, ou seja, não era possível um trabalho em nome de Deus que beneficia tantas criaturas sem invadir para entidades infelizes. Explicou tudo, orientou e tal, a gente explicou isso no capítulo anterior, só para relembrar. Muito bem. E então eles, depois de uma longa caminhada, chegam ao local que também André Luiz ficou muito surpreso, e viu pavilhões imensos, com muitas criaturas profundamente sofredoras, todos eles com aspecto de loucos, né? Alguns se locomoviam, já falavam com aspecto de loucos. Os que estavam melhores já conversavam, já discutiam, mas sem noção do que estava acontecendo. Ou seja, nenhum deles que foram abordados tinham compreensão, por exemplo, que estavam desencarnados. Não tinham noção nenhuma dos desencarnados. Só falavam coisas ligadas à materialidade, pessoas profundamente ligadas à materialidade. E Alfredo, com o propósito de educar André Luiz e Vicente, afinal de contas, ele disse que eles, naquela noite, pediram informações e educações, conversou com 3 daquelas criaturas. Conversou com o senhor, um velhinho, né, que reclamou a ele, a Alfredo, se ele tinha mandado os pedidos dele a respeito de uma questão de uma venda de escravo, compra de escravo de terra, etc, etc, etc. E Alfredo, muito bondosamente, como médico da alma, explicou, fazendo entender aquela criatura, sem dizer que ele não está desencarnado, mas conversou, explicando, tentando motivar eles a pensar nas questões do espírito, a esquecer as questões da materialidade. Em seguida, o outro senhor veio falar com ele, Aristarco era o nome dele, falando a respeito de uma questão de uns parentes que, na divisão de uns bens dos avós, que o que iam da herança dele, uns primos queriam passar a perna dele, queriam pegar uma quantidade maior do que ele, etc. Se Alfredo já tinha mandado uma carta para o imperador, e tinha o Visconde de Cairu que estava advogando, enfim, questões também ligadas à materialidade. E Alfredo, de novo, como bom método da alma, tentou levar ele informações a respeito de não se preocupasse com a questão da materialidade, enfim. E depois uma senhorinha veio conversar com Alfredo, reclamando que estava lá, porque ela desejava voltar para casa, você não tinha noção nenhuma que estava desencarnado. Porque se ela não estivesse em casa, e ela estava distante já de casa há alguns dias, o marido dela
tinha interesse em deslocar os bens da família, causando prejuízo a ela e às filhas, e etc, etc, etc. E muito insatisfeita, reclamando com o Aniceto, que estava lá até então, né? E ela também a mesma explicação e tal, muito bem. Ou seja, André Luiz, a ideia de Alfredo de ouvir essas três pessoas na frente de André Luiz e Vicente, é trazer primeiro uma compreensão do estágio daquelas criaturas. Estavam todos dementados, era como se fossem loucos. Mas aí Alfredo dizendo, essas criaturas aqui estão no estado melhor. Ou seja, a criatura está muito pior que esses. Esses estão desajustados, mas estão numa fase intermediária do tratamento deles. Estão despertando. E já passaram uma fase muito mais difícil e tal. O objetivo de Alfredo foi mostrar só, digamos assim, fazer uma pequena amostra do quadro das criaturas que estavam naquele ambiente, naqueles grandes pavilhões, e etc, etc. Tinham muitas criaturas lá. Muito bem. E eles continuam a tarefa deles. Afinal de contas, a tarefa da noite, daquela final da tarde e noite, era com as criaturas que estavam em estágio muito mais difícil, que eram os que estavam em estado de dormência e tal. E eles chegam no finalzinho da tarde e André Luiz fica muito impressionado quando vê aquele ambiente gigantesco, aquelas tendas gigantescas, como se fossem enfermarias coletivas, cerca de 3 quilômetros de enfermarias imensas. E ele ficou muito impressionado, que não tinha iluminação naquele ambiente, era como se fosse um cemitério no mundo espiritual, coisa mais esquisita. As criaturas que estavam ali, estavam todas dormindo, aquele contingente imenso, muitos deles com as faces deformadas, em função, certamente, do ódio, dos males que fizeram, porque há uma deformidade do perispírito dos males que nós cometemos, isso é dito em vários livros da série de André Luiz. O mal que é feito deforma o perispírito, né? A gente explicou isso nos capítulos passados. E André Luiz ficou muito impressionado que as criaturas todos dormiam um sono profundo, muitos deles um aspecto de horror, o corpo enrijecido, como fosse morto, como fosse possível, ninguém morre nem aqui. Aqui morre a matéria física, o corpo físico, o material, mas no mundo espiritual não tinha sentido algum. Alguém estava com um aspecto de morto, o perispírito endurecido, como fosse o corpo, enrijecido, as faces embranquecidas, alguns com olhos vitrificados, com olhos abertos, de pânico, etc, etc. E André Luiz ficou impressionado, porque era como se fosse um cemitério no mundo espiritual. E André Luiz pede explicações, o que está acontecendo aqui? E então, Aniceto e Alfredo explicam que aquelas criaturas que estavam ali são pessoas que desencarnaram numa situação lastimável, porque não tinham compreensão, eram negacionistas a respeito da existência de Deus, que a vida acabaria com o túmulo, com a morte acabaria isso tudo, e eles tinham essa perspectiva. E como não tinham a ideia de que existia um Criador, que existiam leis universais a respeito da vida, levaram a vida sem se preocupar com o futuro, porque não estavam preocupados com a lei de ação e reação, não tinham a preocupação, não tinham a compreensão de que fazendo o mal aqui, colheriam vindouramente o fruto disso, como dizia Jesus, colhe-se a árvore pelo fruto, ou seja, a lei da ação e da reação, né? Então, pintaram e bordaram, fizeram muito mal, cometeram crimes graves, né? E o final da vida, quando desencarnaram, sabendo que a vida, o filmezinho passa no final, né? E eles ficaram muito assustados com a morte, o filmezinho passou, eles ficaram assustadíssimos no processo todo, né? E eles desencarnaram nesse pânico total. Como eles não tinham a compreensão de que existia algo além da vida, que acabava com tudo, morria, acabava tudo, eles tinham essa compreensão psicológica. Então, o espírito dele, o perispírito, continua enrijecido, como se estivesse morto. Porque não acreditavam em nada além da vida, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada disso. E outros, inclusive, de algumas religiões que advogam a ideia de que algumas religiões evangélicas que têm a ideia de que quando você desencarna, por exemplo, você fica dormindo até que Jesus volte à Terra. E que quando Jesus voltar à Terra, o seu corpo que decompôs iria recompor e você voltaria a viver, como se isso fosse possível. Nós sabemos que a ciência prova que não é possível recompor um corpo que foi decomposto. Não tem como isso acontecer. Mas muitos acreditam nisso. E desencarnam com a mesma perspectiva. E ficam dormindo até o despertar. Então, foi visto que aquelas criaturas todos estão naquela situação, que cometeram gravíssimos desatinos, que não tinham a menor compreensão da da morte, e desencarnavam e ficavam lá como o perispírito, como se estivesse morto. Tem aquele aspecto era de um cemitério. E André Luiz ficou muito impressionado pela quantidade. Era cerca de 3 quilômetros, tinha quase 3.000 criaturas nessa situação. Uns com aspecto de pavor imenso. E André Luiz ficou muito assustado com essa história toda, né? Muito bem. Então, em rápidas palavras, é mais ou menos isso. Ou seja, esse grupo, aí dos capítulos passados, esse grupo de criaturas que estão nessa situação dramática,
é que receberiam naquela noite, final de tarde e noite, o tratamento através da prece que eles iriam realizar. Mais ou menos isso é a síntese dos 2 capítulos. Muito bem. Então, começamos aqui o capítulo 23, cujo título é Pesadelos. Ele vai explicar o quadro daquelas criaturas que estão lá adormecidos, né? E, de novo, a metodologia de André Luiz é extraordinária, ela é exemplificativa. André Luiz vai analisar uma daquelas criaturas que estão lá dormindo, não é? Com Aniceto, e a gente vai ter uma compreensão, a examinar um quadro de uma das pessoas, qual é o perfil daquelas criaturas que estão ali, que é muito interessante a gente compreender esse processo todo. E também Aniceto ficou muito assustado quando Alfredo afirmou que, infelizmente, nem todos aqueles quase 3.000 que estavam ali dormindo poderia receber o tratamento soprativo, que é a ideia do tratamento com sopro, tinha o objetivo de despertar aqueles espíritos. E então, Aniceto pergunta ao Alfredo, mas por que todos receberão? Ele sabe, infelizmente, não temos aqui todos os trabalhadores para atender a todos. Segundo ele, cada um trabalhador que faz uso dessa técnica soprativa só pode assistir até 5 pacientes por noite. Por quê? Porque o tratamento soprativo é uma doação fluídica, e cada um só tem condição de doar para 5 criaturas dessas que estão em sofrimentos. Portanto, se só tinha 80 trabalhadores, só 400 daqueles quase 2.000 poderiam receber o tratamento. E Aniceto ficou muito penalizado com essa situação, né? No mundo espiritual também acontecem essas questões. Não é que eu ficasse sem assistência. Aqueles que não recebessem o tratamento soprativo, ia receber alimento, ia receber passe, ia receber outros tipos de, né? Água fluidificada, etc, etc. Mas é porque o contingente, o Alfredo explica, o contingente é tão grande de criaturas que chegaram, que estão lá em sofrimento, que certamente eles estão fazendo um treinamento para outros trabalhadores virem suprir essa falta, mas momentaneamente todos não poderiam assistir. E quem então, quais seriam os 400 então que receberiam o tratamento soprativo naquela noite? Alfredo então explica aqueles que estão numa situação, em melhor situação, que estão prestes a despertar. Ou seja, dá a ideia que tem aquele contingente de quase 3.000, tem os que estão na fase do tratamento de dormência, de pesadelos, que estão prestes a despertar. São aqueles que estão mais tranquilos, que existe a possibilidade de despertar, esses receberiam, certamente eles têm um diagnóstico, cada um deles, certamente então, cada um tem um diagnóstico, sabe que estão com mais possibilidade de despertar, e esses receberiam o tratamento soprativo naquela noite. E os outros demais receberiam água fluidificada, alimentos, etc, 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 etc. Bom, então é a síntese dos capítulos. Vamos então começar o capítulo 23, que é Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo o serviço, narra André Luiz, que serviço? Todo que trabalha em assistência, coordenando uma equipe imensa de trabalhadores para iniciar o trabalho com a prece, alimentação, soprativo, tarará, água fluidificada, etc, etc. Nosso instrutor, que é Aniceto, com a permissão dele, de quem? De Alfredo, diretor do Campo da Paz, conduziu a quem? A André Luiz e Vicente, que são os dois que estão recebendo a instrução de Aniceto, né? Aos leitos distantes, ou seja, estão aqui fazendo trabalho com aqueles que vão receber o sopro, que são os 4 que não são melhores, os 4 que são melhores, e André Luiz e Vicente e Alfredo se distanciaram, junto àqueles que estão em situação pior, ou seja, que não receberiam o tratamento naquela noite do método soprativo. Então, é uma situação mais dramática, mais difícil, muito bem, mais distantes. Onde se asilavam, onde estavam lá, mais distante, os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Esse tratamento auxílio magnético é o método soprativo, que é para quem estava em condições melhores, que tem a possibilidade de despertar depois do tratamento, né? Não é que todos os 400 despertar, não, mas que estavam em condições, alguns deles de despertar. Nós vamos ver mais na frente isso, depois do tratamento, mas que estavam em um quadro, estavam melhores. Muito bem. Diz Aniceto, precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades. Ou seja, lembre-se que quando Alfredo convenceu Aniceto de não ir com André Luiz e Vicente para a Crosta naquela noite, ele disse que tinha grandes aprendizados naquela noite e podia ajudar bastante aprendizados. Então, Aniceto, a guerra é efetivamente, no campo da prece você tem muito a aprender. Só, precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades. Vocês vão aprender muito com o que está aqui, diz Aniceto. Afirmou Aniceto sorridente. E procurou os que estão no pior estado, estão em situação dramática, nos submeter ao estado ao magnético soprativo, e levou André Luiz para ouvir e Vicente para analisar aquelas criaturas que lá estavam. Diz ele,
Acompanhamos-lo, quem? Vicente e André Luiz acompanharam Aniceto, curiosos, né? Identificando as expressões isoladas. Se eles foram, no decurso que eles foram passando por aquela quantidade de cadáveres, que eram efetivamente cadáveres que lá estavam, como cadáveres, com as feições horríveis, com expressões isoladas, dolorosas e terríveis, aqueles quadros dramáticos, aqueles rostos, aquelas faces deformadas, né? Criaturas que eram muito mal deformes pelo espírito, né? Aquelas máscaras mortuárias, porque as criaturas, o aspecto de humor, as faces brancas, olhos vitrificados, etc, etc. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, ou seja, de onde estava sendo realizado o trabalho de sopro com os 400 toneladas ou melhor, né? O instrutor, que é Aniceto, esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer, diz Aniceto, a extensão dos benefícios escolhidos por vocês, por André Luiz e Vicente, no gabinete do auxílio magnético às percepções. Lembram que quando André Luiz, antes de sair de nosso lar, mas Vicente, Aniceto os encaminhou lá para o centro de mensageiros para ser submetido a um tratamento do aumento da percepção deles? Qual é o objetivo do aumento da percepção? Lembram que quando a gente estudou lá atrás, depois da palestra de Telésforo, depois da palestra, algumas criaturas que choravam, e André Luiz foi ouvir aquelas criaturas que falharam na missão de médiuns, na missão de doutrinadores, estão lembrados? Muito bem. Lembra que um dessas criaturas que lá choravam e reclamavam foi um médium de grandes possibilidades, que era Joel, que recebeu o treinamento em nosso lar para desempenhar na Terra uma missão como médium, e ele, quando chegasse alguém com um quadro dramático, o espírito, etc., ele tinha a possibilidade de ver o passado daquela criatura, de ver o passado, de sorte que, ao ver o passado, podia fazer um tratamento adequado, saber as consequências, porque aquele espírito está passando aquele problema dramático, quer seja encarnado ou desencarnado. Saber as encarnações passadas, as mais recentes, para poder fazer um tratamento adequado, é exatamente essa ideia. Ou seja, André Luiz e Vicente foram submetidos também a um tratamento no gabinete do Ministério do Auxílio, com o propósito de aumentar as percepções, que ajudaria profundamente no trabalho que eles realizaram na Terra, o encarnado ou desencarnado. Então, ali naquele momento, Aniceto achou interessante que André Luiz e Vicente fizessem uma prova. Vamos colocar a prova se terão uma boa prática do que vocês aprenderam recentemente. Essa é a ideia. Muito bem. Diz ele, para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, diz Aniceto, para ajudar os nossos amigos encarnados, que é o trabalho que André Luiz e Vicente irão fazer, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Ver o quê? Quando encontrar alguém com uma patologia grave, você poder analisar, mergulhar na alma daquela criatura, no espelho da alma daquela criatura, e ver os registros, como uma espécie de um livro daquela criatura, e enxergar o que aconteceu em uma ou duas outras encarnações, por ele estar lá vivendo o resultado disso, se ela dentro da lei de causa e efeito. Você está passando por um problema grave desse, porque você, nas encarnações passadas, aconteceu isso, isso, isso. Então, essa é a ideia. Então, Aniceto está dizendo que André Luiz e Vicente vão passar por uma prova agora, ou seja, ao examinar um daqueles doentes, para ter uma compreensão por que eles estão naquela situação, para saber por que eles estão naquela situação. Se cometeram graves erros, ele quer exatamente pegar a ideia de passar para André Luiz e Vicente, também passar para nós, através do livro, estabelecer o perfil daquelas criaturas que estão lá, daqueles quase 3 mil que estão na sessão dramática. Ao examinar um, tem a ideia do perfil. Ou seja, ninguém está ali deixou de cometer graves erros. Todos que estão ali cometeram gravíssimos erros. E essa é a ideia de submeter André Luiz e Vicente à prática. Será a primeira vez que eles irão analisar, olhar no espelho da alma daquelas criaturas e fazer essa investigação, para ter uma ideia, mergulhar, saber as razões pelas quais as criaturas estão ali. Essa é a ideia. Muito bem. Indicando os doentes imóveis, todos estão lá como se fosse uma verdadeira múmia, né? Indicando os doentes imóveis, acrescentou, isso é Aniceto. Todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Significa mau sono, gente. Alguém que cometeu gravíssimos erros no passado, né? E cometeu graves erros no passado, eles hoje vivem atormentados com os remorsos disso, que essas imagens do que nós cometemos no passado está viva na nossa mente. Lembra que nós falamos várias vezes que a justiça mais inclemente de toda a nossa consciência culpada? É exatamente essa ideia.
que ele comete os gravíssimos erros, lá na frente não está apagado na nossa mente, não. Isso todo remonta à nossa mente, né? É visto tudo quando desencarna, passa a fita imediatamente de tudo, né? E está vivo muito bem na nossa mente. Então, você coloca isso. Então, Alfredo, não, melhor dizendo, André Luiz e Vicente são levados para o Aniceto para examinar cada um deles, uma dessas criaturas, né? Então, diz ele, indicando os doentes móveis, sim, o mau sono. A tortura dos que dormem atormentados pelas visões dos seus crimes. É observação minha, em parênteses aqui, é exatamente isso. Essas cenas dos erros graves que cometemos ficam registradas na nossa mente. Muito bem. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Pergunta muito interessante feita a Aniceto. Sem dúvida, respondendo Aniceto. Ou seja, a pergunta que foi feita, escuta, mas tem porventura nas zonas espirituais, ele não está falando só do campo da paz, não, nas zonas espirituais, desencarnaram, alguém que tem bom sono? Foi feita essa pergunta a Aniceto. Sem dúvida, respondeu Aniceto. Solícito. Temos na esfera de nossas atividades, que esfera? Não é ali, certamente. Onde é que, na verdade, André Luiz e Vicente vêm? Vêm do nosso lar. Lá, sim. Os espíritos que desencarnam na situação melhor, certamente eles dormem tranquilos, mas porque a consciência deles está em paz, agora com o processo de aprendizado deles. Entretanto, aqueles que desencarnam na situação dramática, ou mesmo aqueles que desencarnam em paz, dormem em paz, tranquilo, porque o sono faz parte também dos espíritos que estão no processo evolutivo. Os espíritos muito elevados nem precisam, repousam muito pouco, porque eles se alimentam do bem que fazem. Mas as entidades que trabalham em assistência às entidades infelizes, e nós vamos ver aqui, quando André Luiz e Vicente chegar no trabalho na Terra e começar a atividade deles, o desgaste à noite na assistência dos espíritos é muito forte, durante o dia precisa descansar para repor as energias das energias gastas, né? Então, aí ele diz isso, olha, sem dúvida, temos na esfera de nossa atividade, seja lá em nosso lar, os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos, ser dignos, com cabeça em paz, com a mente em paz, que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Eu disse que em Campo da Paz não, porque todo o contingente de criaturas socorridas em Campo da Paz são de espírito em situação dramática. A própria localização de Campo da Paz é no umbral grosso, sendo região, no mínimo, na região intermediária do umbral. Pelo quadro que a gente já viu até agora, a localização é essa. Então, todas as criaturas que estão lá, não. Todos que foram resgatados, estão sendo tratados lá, o quadro é muito difícil. Mas se você se recorda, quem leu o livro Voltei, que conta a história de Frederico Figner, quando ele desencarna, por exemplo, ele era um camarada que tem uma folha de serviço prestado interessante. Ele passou só um período de sono, que todos nós, quando desencarnamos, normalmente passamos um período de sono. É normal, para reposição, para essa modificação, essa mudança de esfera de uma para outra, você precisa de um repouso, é um processo de renovação e tal. E você passa por esse período de sono, é normal. Mas os períodos de sono atormentado, como estão lá, só quem teve só quem na última encarnação cometeu gravíssimos erros, como foi explicado nos capítulos passados. Então, a Aniceto está dizendo que lá em Campo da Paz, dos que estão lá internados, ninguém dorme o sono da paz. Todos cometeram gravíssimos erros na encarnação passada, é isso que está nos dizendo, certo? Muito bem. Mas esses não precisam estacionar como os filhos das sombras. Está dizendo o seguinte, aqueles que, na verdade, desencarnam e passam só aquele sono intermediário e depois despertam, ele não precisa estacionar como filho das sombras que está falando, só aqueles que estão ali em Campo da Paz, dormindo há um tempo que ele não diz quanto tempo faz, pelos graves erros cometidos. Eu chamo de filho das sombras porque são criaturas que enveredaram no caminho do crime, que cometeram graves desatinos, estão ali colhendo o que plantaram. Essa é a ideia. Mas aqueles que não, que desencarnam em paz, tranquilo, têm aquele sono necessário para restabelecimento e depois começa a sua trajetória fazendo isso, né? Nas construções de emergência, mas esses não precisam estacionar como filhos das sombras, como aqueles estão lá, nas construções de emergência e um posto de socorro, como aquele lá, é o caso do Campo da Paz. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou, Aniceto, né? Quem dorme em desequilíbrio, diz Aniceto, entrega-se a pesadelo, ou seja, aquela criatura que cometeu gravíssimos erros não está em paz com sua consciência. Como ele não está em paz com sua consciência, ele vê todos aqueles graves desequilíbrios que cometeram, por isso o desequilíbrio.
eles são atormentados pelas entidades que ofendeu, muitos vão atormentá-los, e a própria revivência disso passa na mente deles o tempo todo. Por isso que é um sono atormentado. O remorso grande, os desequilíbrios, né? Isso passa pela mente. É aquilo que eu falei. A mente culpada é o grande, cobra profundamente de nós. Esse desequilíbrio passa o tempo todo, né? É a justiça mais inclemente de todos, eu costumo dizer. Muito bem. Todos esses, diz Aniceto, irmão desventurado, todos esses quem? Os que estão lá em Campo da Paz, dormindo naquela situação dramática. Irmão desventurado, por quê? Cometeram gravíssimos erros, né? Que nos cercam, aqueles que dormem, quase 3 mil que estão lá naqueles galpões imensos, aparentemente mortos, porque ninguém morre, e nem no mundo espiritual tem morto, não tem sentido algum, aparentemente mortos. Eles acham que estão mortos, mas não estão, né? Eles sabem que não existe morto no mundo espiritual, não existe nem aqui, imagina no mundo espiritual, não tem sentido algum. Aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Que visões são essas? Todos os crimes, todos os erros graves, as injustiças que cometeram, o tempo todo está passando na mente deles. Então, é um tormento muito grande. Esse sentimento de culpa fica na cabeça de cada um deles. Isso é um pesadelo infinito. Porque, na verdade, do que é pesadelo? Mesmo nós aqui não temos pesadelo de vez em quando. Quando a gente dorme em desequilíbrio, André Luiz mostra isso com muita tranquilidade. A importância de dormirmos em paz, a importância da prece para dormirmos tranquilos em paz. Porque se a gente dorme em paz, e a prece é muito interessante, a gente cria uma sintonia com as entidades do bem. Com quem? Com nossos amigos espirituais, que nos levam quando a gente dorme. Quando a gente dorme é uma espécie de morte, entre aspas, porque o corpo físico fica aqui, mas o espírito vai, para ser instruído, para receber a educação, ou para ajudar criaturas sofridas. É um momento importante no nosso processo evolutivo. O que são, em princípio, os pesadelos? Quando a gente dorme agoniado, em desequilíbrio, nossa sintonia está baixa, com ódio, com raiva de alguém, podemos ser atraídos para as entidades, por locais infelizes, para as entidades que nós somos levados pela nossa sintonia, para o ambiente conturbado como da nossa mente. Portanto, os pesadelos é fruto do desequilíbrio. Por isso que desencarna numa situação dramática, um sentimento de culpa profundo, isso volta à cabeça deles. Por isso que eles dormem em desarmonia, muitos atormentados pelos espíritos que prejudicou, processo obsessivo, por aí vai. Muito bem. Vejamos o aproveitamento de vocês, diz Aniceto. Ou seja, vocês vão analisar algumas das criaturas, vocês terão compreensão disso. Procedamos a observações rápidas, diz Alfredo, diz Aniceto. Antigamente, diz Aniceto, que antigamente, gente, antigamente, quando eles não tinham aumentado a percepção deles, eles só analisavam que a visão deles era do espírito que estava lá, eles faziam uma análise anatômica, ou seja, fisiológica. Eles, como médico André Luiz e Vicente foram médicos na Terra, e analisar o quê? As vísceras, o corpo, como eram os dramas do corpo, né? Aí diz aqui, antigamente, o inquérito anatômico, ou seja, do corpo físico, espiritual, está falando, né? Ou seja, o exame das vísceras, a perquisição científica das células, também, aparentemente, mortes. Tá. Agora, por que agora? Porque foi aumentada a percepção deles, foi aumentada a visão deles, para poder eles, ao analisar o espírito, compreender por que estão naquela situação. Ou seja, ampliar a visão deles com as encarnações passadas, algumas encarnações passadas, para ter uma ideia de como é que o cara chegou naquela situação. Você vê a história daquela pessoa, certo? Ele está dizendo, agora, a auscultação profunda da alma. Ou seja, eles vão olhar o espelho da alma daquela criatura. Vão ver o livro da alma dessa criatura. Vão ver a história recente que aquela criatura cometeu. Essa é a ideia. Agora, a auscultação profunda da alma. Não mais do corpo, como fazia antigamente. Ele não tinha essa visão, não tinha a visão da alma, agora eles têm. A auscultação da alma, a sondagem dos sentimentos, né? A visão do plano mental. Ou seja, vão analisar a tela mental daquela criatura. Ou seja, aí está dizendo, antes, a análise fisiológica. Agora, a consulta aos arquivos da alma. São observações minhas. E é efetivamente isso. Você vai analisar o livro daquela criatura, dar uma olhada no que essa criatura fez nas últimas encarnações, para entender o que eles estão colhendo ali. Dentro da ideia da lei da ação e da reação. Você colhe o que planta, como dizia Jesus. Entenderam? Essa é a questão. Muito bem. E com expressão decidida, concluiu Aniceto, resoluto. Mãos à obra, ou seja, examinem. Muito bem. Designando-me, no caso André Luiz, um corpo envelhecido de mulher, que estava, um daqueles cadáveres que estava ali, com questões dramáticas, recomendou, você, André, examine detidamente essa irmã, essa senhora que está aqui. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior, melhor dizendo, ou seja, olhe só o espírito dela, mergulhe na alma dela, olhe na lente da alma dela, procure
a tela mental dela e mergulhe aí. Não vá fazer a análise de vista e tal, não é isso que eu quero que você olhe, diz ele. Nem fica olhando de lado, mergulhe na alma dela, essa é a história. Muito bem. Você, André, examine atendente essa irmã, abstenha-se de todas as considerações do plano exterior, observe com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance a alma dela. Ou seja, é uma espécie de observação minha, de um inquérito somático das últimas ações, das últimas encarnações dela. Inquérito somático, o que essa criatura fez, né? Para entender o estado atual, o estado mental atual dela, ou seja, por que essa criatura chegou a um ponto desse? É isso que ele quer. Faça uma análise da alma dessa criatura. Analise tudo, você entender o quadro que ela está. Você compreender o estado que ela se encontra. Essa é a ideia. Muito bem. Sinceramente interessado em atender, diz André Luiz. Não reparei nas ordens que nosso instrutor, ou seja, que Aniceto transmitia a Vicente, que era o completar do lado dele. André Luiz nem se preocupou com isso. Ele se mirou só em estudar aquela senhora. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina, aquele corpo, aquela máscara, aquela criatura que estava ali, na situação dramática, né? Com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, diz ele, observava a sombra cinzenta e escura. Quando ele se mirou na tela mental dela, de imediato, ele já viu algo muito dramático, uma sombra cinzenta e escura, ou seja, ela estava toda coberta de sombras e cinza, aquele aspecto dramático na mente dela, né? Que se ia condensando, se tomando formas escuras, em torno da fronte. O que é em torno da fronte, gente? Em torno aqui dessa parte aqui do coronário dela, né? Do coronário do frontal dela, né? A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Ou seja, a visão dele foi delargada, ele começou a mergulhar. Ele notou que a visão dele estava muito mais ampliada e ele agora estava conseguindo enxergar, começando a mergulhar na onda daquela criatura. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, ou seja, ele começou a entender que estava mergulhado na mente dela, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Você trouxe ali. Estupefato, sei, profundamente admirado com o que via, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria, ou seja, daquela pequena tela mental dela, mergulhou na tela mental dela. Olha que situação dramática ele vê dessa situação, dessa senhora. É muito interessante a gente observar que essa criatura que está ali não é por acaso. Ele quer mostrar o perfil daquele grupo que está ali de quase 3.000 pessoas. Surgiu uma casa modesta, de cidade humilde, diz André Luiz. Tive a impressão de transpor-lhe a porta, ou seja, daquela casa. O espírito dele ele adentrou aquela porta e ele começou a enxergar a última encarnação daquela criatura. Por que ela está ali? Por que a situação tão dramática dela? Lá dentro da casa, um quadro horrível e angustioso. Observação minha, André vai narrar em vários livros esta forma de análise das criaturas sofredoras. Lá no livro de Sexo e Destino, quem leu, ele vê o caso de Sarita, uma menina que passou por um problema dramático de assédio, etc, etc. E quando ele chega, ele consegue entrar na tela mental e ver tudo o que estava acontecendo na vida daquela menina. Né? É interessante a gente observar isso. É desse livro aqui interessante, Sexo e Destino. A história de Sarita é muito interessante. Né? Ou, também nesse livro interessante, O Obreiro da Vida Eterna, tem um caso muito interessante do padre Domênico, que ele é resgatado das regiões intermediárias do umbral, cometeu graves erros. Ele, ao olhar o padre Domênico, ele entra na tela mental dele e consegue entender por que eu estava naquela região sombria. Eu estou mostrando isso para entender a importância e a didática de André Luiz, que era muito interessante. Ou seja, quando, na verdade, lá atrás foi estudado o caso de Joel, que teve esse momento dessa percepção e abusou, e depois, quando André Luiz, antes de embarcar para a Terra, foi aumentada a percepção, porque isso tem grande importância no trabalho dele. Ele já está utilizando agora aqui, analisando essa senhora. Mas em outras obras vindouras, também ele utiliza essa metodologia, ou seja, para que ele consiga trabalhar uma daquelas criaturas atormentadas que ele vai trabalhar na Terra, na companhia de André Luiz, de Vicente e de Aniceto, será muito importante essa percepção. Ele vai entender isso. Desculpe ter essa observação, que essa informação que ele está trazendo é muito útil, que ele vai utilizar largamente nas obras vindouras dele. Essa percepção vai ser muito importante para o trabalho que vai desenvolver na Terra. Muito bem. Então, ele começa a analisar a situação da senhora.
uma senhora naquela casa que ele falou, uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade, impassível no rosto. Ela não está ali por acaso, ele quer mostrar isso. Lutava como um homem embriagado. Esse senhor, dizia ela, implorava ela, Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mate, Ana, dizia ele. Súplice, ou seja, ele está suplicando a ela para que ela não matasse ele. Incapaz de defender-se, ele incapaz de defender-se, né? Por quê? Ele estava embriagado, ele vai explicar a situação todinha na frente. Ela envenenou essa criatura, ele está numa situação dramática, embriagado, ele botou veneno e queria matá-lo. Ele pedia, pelo amor de Deus, que não fizesse com ele. Bom, aí ela disse, ele pediu para não matar. Aí ela dizia, nunca, nunca te perdoarei, diz Ana. Exclamava a mulher. E André Luiz vendo, estou assistindo tudo. Acrescentando em tom lúgubre, morrerás essa noite, diz Ana. Olha que situação dramática. Viu o infeliz cair exausto, cansado demais. Aí ele diz, envenenaste-me com bebida mortal, ele dizia para Ana. Exclamava ele lacrimoso, ele pedindo, perdoa-me, se te causei algum mal, Ana. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mate, por piedade. Pedia por tudo para ela, mesmo que ele está envenenado, pedia ela socorro, que ela tratasse ele, que não matasse ele, que ele era pai, que precisava sobreviver para dos filhos. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente, morrerás a si mesmo. Tenho a infelicidade de amar. Olha que coisa estranha. Se ela o amava, como é que ia matar? Envenenou e ia matar. Que sentimento doentio, né? Coisa estranha, né? Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertence a outra mulher. Ou seja, ele está dizendo, ela está dizendo a ele que teve um envolvimento com ele, né? E como ele não conseguiu ficar com ela, ela ia matá-lo. Mas que amava. Que coisa estranha, né? Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Ou seja, como na verdade ela queria que ele seguisse com ele o tempo todo e ele não topou por alguma razão, né? Ela queria se vingar dele por essa razão. Mas amava ele, coisa estranha. Amava, aí mostra, botei amor e ódio, desequilíbrio. Como é que alguém pode amar alguém e envenena e vai matar? Mostra o profundo desequilíbrio dessa irmã. Então, uma situação muito dramática ainda da fase dela, que não tem uma compreensão do que efetivamente é amor. Quem ama não maltrata, muito menos mata, né? Mas aí o estágio que cada um se encontra, né? Essa criatura ainda está nessa situação. Desejava ele de qualquer jeito, como ele não pôde ficar com ela disse que ia matá-lo, envenenou, estava ali, prestes a cometer o crime. Muito bem. Rebocando-se no assoalho, ou seja, o pobre coitado se arrastava, tomava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado, dizia o Senhor, né? Quero viver para o bem, Ana. Ele, perdoa-me por amor do eterno Pai. Ele pede por Deus a ela que não mate. Que está arrependido, que deseja viver, porque tem filhos para criar. Deus sabe que estou arrependido, Ana. Perdoa-me pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quem sabe, diz ele, poderia auxiliar você, poderia ser útil a você futuramente, como irmão, como amigo, né? Ajuda-me, Ana, para que eu possa te ajudar no futuro. Se ela dizendo, eu tenho condições de lhe ajudar, quem sabe você não vai precisar de mim? Não me mates, não me mates. De todo jeito, ela implorou, em nome de Deus, a ela, de ter filhos, etc, etc. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, quando ele falou em nome de Deus, ela ficou com mais raiva ainda, e aí mostra que as criaturas que estão ali não acreditam em Deus, que estão lá dormindo, foi dito no capítulo anterior, né? A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, do fazer o bem, e por amor de Deus, tomou de um pesado martelo e exclamou, Deus não existe! Deus não existe! Morrerás, infame! E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. Coisa dramática, né? O homem expirou sem um grito. Ele morreu imediatamente, depois de tantas marteladas na cabeça do pobre coitado. E ele vivendo essa situação toda. Ou seja, volto a dizer, o objetivo de ser contada essa história é mostrar o perfil das criaturas que dormem ali. Os que não acreditam em Deus, se cometeram o crime pelo crime, que não acreditavam na lei de ação e reação. Por isso estão ali. Uma situação dramática, vivendo com seus pesadelos pelos crimes cometidos. Logo após, diz André Luiz,
Vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho de trem ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. A estação passava ali o trem, passava uma linha férrea próxima. Sondou os arredores. Ela olhou se tinha alguém olhando ela, né? Certificou-se do isolamento, que em Sul-América estava só, não tinha ninguém olhando ela, em que se encontrava, e depois a estranha carga sobre os trilhos. Ele colocou o cadáver dele em cima dos trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio do trem. Botou a cabeça dele sobre o trilho, quando o trem passasse, fazer com um acidente. Essa era a ideia dela. Retirando-se apressadamente, conduzindo o pequeno carro vazio. Que drama, né? Que situação dramática. Não esperei a máquina de ferro, ele não esperou o trem passar para ver a decepação da cabeça do senhor. Seguiu ela. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Caiu a ficha, né? Que ela cometeu algo muito grave, né? Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal da casa dela, né? Vi que arregalara os olhos como louca, cercada de seres que se me pareceram bandidos de vestes negras, ou seja, sintonia. Na hora que você comete um crime dessa magnitude, um crime com um grau, um requinte de crueldade tão grande, quando foi implorado em nome de Deus, e ela certamente em sintonia com as entidades infelizes, cometeu. Deixou que os impulsos infelizes, a sintonia com as entidades infelizes, e essas criaturas que ela sintonizou estavam aqui agora cobrando, digamos assim, a fatura desse processo todo. Estava ali, perturbando-a. Ela caiu na sintonia, no grupo dessas entidades criminosas, infelizes, que é assim, quando a gente mergulha nossa mente no crime, no sentimento, no pensamento e na prática do crime, a gente cria sintonia com essas entidades. Ou quando tem sentimentos no campo do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, da benevolência, do gesto, perdão, da fraternidade, você aumenta a sua faixa vibratória, sintonia com as entidades felizes, porque tudo é sintonia na nossa vida. Muito bem. Era ela agora quem acusava a estranha embriaguez de pavor, diz André Luiz, vendo a cena, ela apavorada sobre as entidades infelizes de vestes negras que estava perturbando-a, né? Venceram um pobre homem vigilante, embriagado, envenenado, estava ali completamente sem condições de reagir. Mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudo-me, dizia ela, gritando espavorida. E André Luiz vendo essa história toda. Ela, de imediato, sentiu a presença dessa entidade infeliz. E continuava a cena, em que a desventurada golfava súplicas em vão, ela pedindo socorro, que de repente se viu ao lado dela essas entidades infelizes, perturbando-a. Ou seja, acompliciou-se ela, né, com entidades infelizes que agora cobram o preço. Na hora que a gente comete crimes, pensa em cometer crimes, em atos graves, as entidades infelizes vêm ao nosso encontro para planejar, para ajudar. E eles são cúmplices desse processo todo. E a gente entra em sintonia com eles. Se tem a ajuda deles para cometer um crime, nós ficamos devendo favor a essa turma, gente. Assumimos graves compromissos com essa turma e, a partir de então, eles são companheiros nossos. São cúmplices mesmo. Estão juntos conosco para muitos problemas na frente. Criamos elos de ódio, de ressentimento, enfim, com essas criaturas, né? Senti-me, então, diz André Luiz, senti-me, então, como espectador, que precisasse movimentar qualquer socorro, ou seja, ele ficou apiedado da Diana, mesmo dentro do grave caso dela, ele ficou tentando ajudá-la. Ele tinha a compreensão de que, efetivamente, aquela criatura é uma desventurada, que somos todos filhos de Deus, né? E graças à bondade divina, diz ele, não experimentei pelaquela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ou seja, ele teve, então, naquele momento, a compreensão de que nós todos somos parte da família universal. Nós temos a família consanguínea, que são aqueles que Deus nos coloca no mesmo momento, na mesma encarnação, para nos ajudarmos uns aos outros, para tentarmos desatar os nós dos erros do passado. Mas todos nós fazemos parte de uma família muito maior, que é a família de Deus, somos todos filhos de Deus. Ou seja, ele teve um olhar com aquela criatura benevolente, que Jesus nos aconselhava, o seu conselho de caridade e a benevolência para com todos, a indulgência para com os erros dos outros. Ou seja, se nós cometemos erros graves, é porque somos, na verdade, criaturas ainda ignorantes.
A ignorância, dizia Sócrates, do pai da filosofia, o homem não faz o mal pelo mal, ele faz o mal pelo ignorante. Nos diz lá Telésforo, naquela fala sublime, lá no capítulo 2 ou 3, se não me engano, que a ignorância é o pai dos grandes males. Os grandes males são cometidos pela ignorância, pela falta de amor no coração de cada um de nós. Porque no dia que a gente se sublimar, no dia que a gente elevar-se, não dizia Sócrates, não faremos o mal, porque o mal não habita mais no nosso coração. E ninguém pode dar o que não tem. E essa pobre irmã era uma desventurada que estava num estágio de profunda ignorância, por isso cometeu esse grave erro. Mas André Luiz, vendo, apiedou-se dela, da ignorância dela, como filha de Deus, como dizia Jesus quando estava sendo crucificado, e aquela criatura batendo palmas, etc. Ele disse, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Eles são doentes, merecem comiseração e não a raiva de ninguém, né? Isso é um olhar indulgente, né? Que é importante. Muito bem. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições recebidas em nosso lar, diz André Luiz, e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. E se fosse? Se fosse alguém querido do meu coração, eu tinha o dever de tentar ajudá-la, diz ele. E se Ana estivesse no mundo ao meu lado, diz ele, na família de sangue, não desejaria ajudá-la? Começou a passar pela cabeça dele. São todas as razões para ele ter esse olhar indulgente, são justificativas desse olhar indulgente dele, né? A compreensão que faz parte de algo muito maior. Ele aprendeu no nosso lado, vendo os infortúnios, que ele trabalhou nas câmaras de retificações, e viu todos os quadros dramáticos e o seu sentimento, o seu coração foi forjado sobre essas lições novas, que somos todos filhos de Deus. E todos são filhos de Deus, que estão no seu processo. Nos diz o livro dos Espíritos, questão 116, nós fomos criados simples e ignorantes. Se vocês estão cometendo mais determinadas questões hoje, que bom, mas já fizemos no passado. Essa é a ideia. Nós todos somos a somatória de todos os erros do passado. Nós já fizemos muitas coisas que hoje não faremos mais, que bom. Mas já fizemos no passado, ele quer dizer isso. Por que haveria, diz ele, de acusar Ana agora, se não lhe conhecia o passado total? Que direito tem de julgar alguém se eu não conheço o passado, diz ele, né? Ter-lhe-iam dado a educação na infância? A bênção de um lar? A segurança de um afeto sem manchas? Pergunta André Luiz, ele não sabe. Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Quem sabe que todo esse processo não é fruto de tanta dor, diz ele, né? Que laços a uniam a vítima, o senhor que ela matou? Igualmente digno de piedade. O senhor que também faleceu, cometeu graves erros, mas também é digno de piedade, você é filho de Deus também, diz ele. Como teria começado o drama doloroso? Foi só aqui? Foi só essa história de se convir com ele? Ou a passagem já teve algo mais grave? Ninguém sabe. Diz André Luiz uma coisa muito interessante. Nós devemos ter piedade com os obsessores, diz ele. Porque, normalmente, os obsessores são tão ligados a fazer o mal 24 horas a quem ele tem raiva, a gente não tem compreensão que quem mais sofre é o obsessor. Passa 24 horas ligado, só pensando em fazer o mal, esquecendo que tem família, que teve filho, que teve esposa. Não, precisa fazer o mal. É o mais sofredor de todos. Porque quem sofre mais é o obsessor, diz ele. E diz mais uma coisa muito interessante. Nós devemos ter muita piedade com os obsessores, porque não há vítima que não foi algoz. Olha que informação interessante. Não há vítima que foi algoz. Ou seja, ninguém nos sente nesse processo. Se hoje alguém nos faz um mal, isso quer dizer que lá atrás é possível aquela criatura tenha nos feito um mal também. Isso não justifica fazer o mal, lógico, não. Mas é para a gente entender, para também ter a piedade em relação aos ofensores. É isso que está nos querendo dizer. É muito interessante essa reflexão dele, né? Então, ele diz aqui... ele não sabia do passado, nada do passado dela. Portanto, ele tinha que ter consideração, tinha que ter indulgência para com ela, diz ele, né? Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, diz André Luiz, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, filha de Deus, né? Irmã que adoecera no caminho comum. Sem que eu pudesse, pelo menos, por agora, indagar a causa. Eu não conhecia o passado dela, mas era uma irmã, era uma filha de Deus que estava em sofrimento, né? E que merecia, de parte dele, todo o respeito e toda a ajuda que tivesse ao alcance dele. Porque Deus ajuda o homem pelo homem. Diz André Luiz uma frase muito lapidar e interessante. Não há infeliz, por mais infeliz que o seja, que não tenha alguém que o ama mais feliz que ele, ou seja, é Deus ajudando o homem pelo homem. Vamos ver isso nesse capítulo mais na frente. Ou seja,
sempre existirá, não importa onde estejamos, nem que seja chafurdado nas regiões das trevas, em dores profundas, cometendo graves erros, sempre haverá a mão paternal de Deus, onde alguém, em nome do Pai, irá nos assistir. Essa é a bondade de Deus que assiste todos os seus filhos. Que diz o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, que Deus faz chover entre os justos e os injustos, entre os bons e os maus, ou seja, todo seu filho de Deus, ele ama a todos absolutamente igual. É isso que eu quero dizer. Muito bem. Quando ele está vendo essa história toda e com pena de Ana, aí alguém chama ele. Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa? Estou satisfeito, de Vicente, diz Aniceto, né? Com o efeito da ausculta dele daquela criatura infeliz, aí diz Aniceto, seus pensamentos de benevolência para com ela, para com aquela senhora sofredora, né? De indulgência, seus pensamentos de fraternidade e paz, muito auxiliar a essa irmã infeliz. Ele mandou sentimento de amor para aquela criatura, né? Diz Aniceto. Guarde a certeza disso. Ou seja, certeza de quê? De que a fraternidade e a paz é muito importante para ajudar a quem é infeliz. É fundamental, né? Guarde a certeza disso. E continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com isso. Olha, se vocês... o que é que Alfredo quer dizer, André Aniceto quer dizer com isso? Se vocês estão trabalhando e vão agora para a aula prática de mensageiros, toda vez que você encontrar com alguém profundamente sofredor, não julgue. Ao contrário, tenha sempre a ideia da fraternidade e de amor, porque é a forma de ajudar. Porque está em situação de desespero, se você manda mais desespero e julgamento, só piora aquela situação. E se você piorar a situação daquela criatura, ele surgirá de sua parte responsabilidades. E nosso papel é ajudar, nunca piorar a situação de alguém. Então, o mensageiro é aquele que busca levar bálsamo, levar compreensão, levar amor, levar fraternidade. É isso que a Aniceto está dizendo. Ele diz que a Aniceto ficou satisfeito porque, na ausculta dele, e vendo um crime gravíssimo como foi cometido por Ana, ele foi capaz de ser fraterno para com ela, né? Entender ela como uma filha de Deus. É isso que ele disse, né? Muito bem. Conforme observaram de perto, diz Aniceto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, ou seja, daqueles quase 3.000 que estão ali, o sono atormentado, vive em estranhos pesadelos, de que não pode isentar-se de um instante para outro. Não, é uma coisa dramática, muito grave, que isso vai demandar um tempo até se renovar, passar um tratamento longo, está dizendo. Bastará lembrar sempre que a dívida, ou seja, o grave erro do passado, em toda parte anda com os devedores, diz Aniceto. É claro, ou seja, é a colheita, né? Colhe-se o que planta. Essas criaturas hoje estão colhendo o que plantaram outrora. É isso que eu quero dizer. É a lei de ação e reação, né? Muito bem. Feito esse capítulo 23, vamos entrar agora no capítulo 24, que é importantíssimo para a gente entender. Lembre-se que quando Alfredo convidou Aniceto, André Luiz e Vicente a pernoitar em Campo da Paz, disseram que iriam realizar um trabalho muito importante de assistência ao sofredor naquela noite. E o instrumental dessa assistência é através da prece. Portanto, e disse mais Alfredo, que André Luiz e Vicente, além de ajudarem, iriam aprender imensamente com o trabalho daquela noite. E esse capítulo é realmente extraordinário em informações a respeito da prece. Preste atenção que ela é muito interessante. Muito bem. O administrador, qual é o administrador? Alfredo, é o diretor de Campo da Paz. Fez um sinal luminoso. Lembre-se que aquele ambiente, foi dito no capítulo passado, que aquele ambiente estava escuro, bastante no final da tarde, bastante escuro. É o pensamento daquelas criaturas de sofrimento, de angústia, cria um ambiente mais pesado, né, escuro e tal. Muito bem. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé. Ou seja, o sinal que Alfredo fez é que iria iniciar efetivamente o trabalho de assistência àquela gama de criaturas, 2.800, quase 3.000 criaturas que estavam ali. Uma situação dramática, dormindo, uma situação muito difícil, numa situação dramática, e de forma muito objetiva e muito didática e muito elucidativa, Aniceto pediu para André Luiz e Vicente
ao escutar uma daquelas criaturas, entrar na alma daquelas criaturas, examinar a alma daquelas, o livro da alma daquela criatura, para entender o que elas fizeram, por que elas estão ali. É muito interessante entender o perfil das criaturas que estavam ali, né? Muito bem. Então, quando ele fez o sinal, disse, olha, vai começar agora então o trabalho do tratamento desse conjunto de criaturas da agora de noite. O sinal era para isso. Todos ficaram de pé, né, em atitude respeitosa, né? Prontos para iniciar a tarefa de assistência aos Kedona. É um momento de oração. O que significa um momento de oração? A gente viu que quando André Luiz chegou, socorrido no umbral, chegou ao nosso lar, era mais ou menos aquela hora, 6 horas da tarde. Em toda a época, em todo o plano espiritual, às 6 da noite, entre oração. É a hora do anjo, é a hora de Maria. Em todo o plano espiritual, isso é respeitado. É feito as preces, é um momento de oração importante. Por isso era um horário importante para desempenhar a tarefa que eles iam realizar com a prece junto àqueles sofredores numa situação dramática, né? É o momento da oração, no posto de socorro, disse Alfredo, o diretor do Campo da Paz. Gentil, como a prestar nos esclarecimentos. Prestar esclarecimento a quem? André Luiz e a Vicente, que são estudantes, estão ali para aprender, né? Preciosos. O sol desaparecera do firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro, em tons crepusculares, encheram as vizinhanças de maravilhoso efeito da luz, muito visíveis, para agora ao nosso olhar. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Nós sabemos que quando o sol se põe no final da tarde, o sol se põe, mas os reflexos do sol ficam ainda, o reflexo fica em cima, está dizendo isso. A cúpula ficou disco de ouro, porque no final da tarde, aquele sol amarelo bem profundo ficou refletindo ainda em cima, né? Na cúpula em cima, ficou claro lá em cima, né? Não precisa só ter esse posto. Esses tons crepusculares, o crepúsculo é o pôr do sol, né? Encher a vizinhança maravilhosa de luz, muito visível no nosso olhar. Porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, e é outra informação interessante, mandar apagar todas as luzes artificiais. Presta atenção que é interessante. Antes da oração. Ou seja, aquele ambiente que já era sombrio, porque era um ambiente que como se fosse um cemitério, ficou mais ainda quando ele mandou apagar todas as luzes artificiais. Por quê? Ele não explica muito aqui por quê. Eu acho maravilhoso na obra de André Luiz é isso, que ele nos faz pensar, e é muito interessante a gente compreender. Se não tinha um efeito terapêutico nessa história, tinha um interessante, porque a partir de então, André Luiz e Vicente, iam poder observar muito bem o efeito da prece que ia se inicializar. As luzes, etc., e todo o efeito será muito mais visível para André Luiz ver e mostrar a cada um de nós essas informações. Se todas as luzes estivessem ligadas, certamente André Luiz ia ver com detalhe o efeito da prece. É muito interessante isso. Então, ele mandar apagar, primeiro, para nos trazer essas informações, e é muito possível que tenha um efeito também, que ele não explica aqui, mas nos deixa pensar que efeito seria esse. Muito bem. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, todas as luzes foram apagadas, já era um ambiente escuro antes, o sol se pôs, só tinha a luz só na cúpula, no reflexo do sol, né? Muito bem. Mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, ou seja, com aquela cúpula iluminada, bonito, né? Em virtude do imenso teto azul iluminado à distância, porque os reflexos do sol estavam iluminando lá em cima ainda, né? E facilitou a percepção dos efeitos da oração. Isso aqui é muito importante a gente compreender. Muito bem. Fundamente impressionado, diz André Luiz. Procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Ou seja, André Luiz não sabia o que ia acontecer. Ora, se ele não sabia o que ia acontecer, a lógica é ele ficar vizinho do grupo que ele vinha ali junto, ou seja, Alfredo, Aniceto, Vicente, Ismália, e das duas que vinham com ela, que é interessante a gente compreender essa história toda. Para ver o que ia acontecer. E se precisasse de informações, ou de alguma orientação, ou de alguma coisa, ele tinha quem socorresse. Essa é a ideia. Eles iam ficar perto dele, né? No quadro de colaboradores do castelo, olha como a narrativa de André Luiz é interessante, nos faz pensar muita coisa. No quadro de colaboradores do castelo, ou seja, do centro de Campo da Paz, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós. Que senhoras são essas? São aquelas duas senhoras
que estavam com Ismalha, que ele fala lá no começo, quando começa a preparação para começar o trabalho, ele fala que tem 2 senhoras com Ismalha. Essas 2 senhoras não são de Campo da Paz, não são de Campo da Paz, e vieram com Ismalha. Olha que coisa interessante, ele não diz qual é a função dessas senhoras, mas é muito óbvio que essas senhoras vieram na companhia de Ismalha. E Ismalha vem em umas instâncias muito mais elevadas. Ela vinha visitar o marido em Campo da Paz, não tinha sentido algum. 2 criaturas, que ele vai mostrar mais na frente, que são em elevação, são próximos de Ismalha, são 2 espécies de 2 assessoras de Ismalha, mas com um nível muito parecido com a delas, não vinham fazer turismo, não existe isso no mundo espiritual. Ou seja, Ismalha veio visitar o companheiro, e 2 espíritos elevados, como essas 2 criaturas são, não iam se metem fazer uma viagem de turismo, não tem sentido isso. Ou seja, ela não deixa, a André Luiz não deixa claro, mas certamente Ismalha, além de visitar o companheiro, Alfredo, o esposo, ela e essas 2 senhoras terão um papel muito importante a desempenhar em Campo da Paz, que ela não fala, ela não fala, mas nos deixa muito claro isso, a gente raciocinar. Eu gosto demais da leitura de André Luiz, que ele nos faz pensar. E está claro que essas 2 senhoras, está vendo a narrativa para frente, que são 2 criaturas que vêm desempenhar um papel importante com esses sofredores que estão lá. Muito bem. Apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, junto de quem? De Alfredo, Aniceto e a Ismalha, como se estivesse fazendo honrosa companhia à nobre Ismalha. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se longe, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. É interessante entender isso. E, gente, qual é o objetivo dessa prece que vai ser feita agora à noite? O trabalho que vai ser feito do sopro, com os 400 que tem umas possibilidades de despertar, e a prece. É o despertamento daquelas criaturas que estão na situação, umas possibilidades, além de beneficiar os outros, que não vão ainda se despertar, mas estão sendo tratados, o tratamento está sendo feito. É muito interessante isso. Então, aqueles outros que não têm uma finalidade de ajudar, de auxiliar na prece diretamente, estão lá junto das criaturas que podem despertar. Que ao despertar, vamos precisar de assistência. E é natural que os trabalhadores estejam lá próximos das criaturas mumificadas. É lógico, né? Ou seja, André Luiz nos faz pensar essas questões todas, né? Nos deixa tirar essas conclusões. Muito bem. Notei que, embora em estado, ou seja, convidado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração. Mas informação também interessante. Alegando Aniceto que é por direito. E por que por direito? Essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Mas por que, gente? Olha, certamente, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isso que eu estou dizendo aqui. A prece seria feita por Ismalha porque era o espírito mais elevado que ela estava. E por quê? Porque é por direito. Ou seja, certamente André Luiz nos colocou isso aqui para chamar atenção por essa questão. Simplesmente, mesmo mostrar um gesto de educação de Alfredo para com Aniceto, o diretor do posto, em convidar a Aniceto, mas o lógico é que o espírito mais elevado faça a prece, porque quanto mais elevado, mais as possibilidades de êxito no trabalho. Isso é óbvio. E se, na verdade, está ali Ismael, o espírito mais elevado que se encontra naquele momento, e as 2, volto a dizer, as 2 auxiliares delas, espíritos também elevados, quase, né, para explicar mais na frente, é porque isso é um papel importante. E só poderia ser ela, óbvio. Porque a tarefa daquela outra é muito, muito importante, é muito sublime. E não poderia ser feito por alguém que tenha menos condições de dizer o trabalho ser mais exitoso. Essa é a questão. Então, ele colocou a questão do convite feito no Aniceto, só para não chamar a atenção, ele botava por direito, por que é por direito? Porque o espírito mais elevado tem mais possibilidade de êxito. E no mundo espiritual, isso é que importa. Não há muito essa questão. O êxito esperado é o que mais interessa essa história toda. Então, é que interessante, né? Ele traz essa observação. Mas, certamente, eu não tenho dúvida que Ismael seria a indicada para o trabalho, porque ele fala por direito exatamente isso, porque ela é mais elevada e certamente tem mais possibilidade de êxito. Continua. Ismael, então, depois que Aniceto declinou do convite, então, num gesto indefinível de delicadeza, e é muito também interessante a forma como ele narra, eu acho maravilhoso. Porque certamente o espírito do naipe de Ismael, a gente vai ver o nível de Ismael e vai começar a ver a prece. Estou só adiantando para vocês terem a compreensão disso. Num gesto de indefinível delicadeza, porque, gente, as narrativas que a espiritualidade nos traz, quanto mais o espírito é elevado, mais a doçura na forma
de elaborar, de falar, fala com o coração, fala com a alma. A fala dessas criaturas tem um magnetismo extraordinário. Às vezes, só em falar essas criaturas, passa a doçura deles, e a energia, o magnetismo passa, às vezes, uma profunda emoção, só no timbre da voz, na doçura. Então, diz aqui, Ismael, então, num gesto de indefinível delicadeza, não dá nem para definir, ele nem ousou definir o nível de delicadeza dela. A linguagem, a forma, o timbre da voz, a doçura que ela imprimia ao rogar ao Pai em favor daquelas criaturas. Começou a orar, acompanhada por todos. Preste atenção à narrativa, que ela é muito interessante, tem muitos detalhes interessantes. Ela começou a orar de forma muito delicada, acompanhada por todos nós, acompanhada como? Em pensamento. Ele vai explicar que Aniceto vai dizer que é importante acompanhar em pensamento, inclusive repetir mentalmente, palavra a palavra. Olha quanta informação interessante. Começou a orar, acompanhada por nós. Nós tem, não só onde ela disse, não. Todos que lá estavam, a quantidade imensa de trabalhadores, todos acompanhavam unisonamente a prece de Ismael, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguiu a rogativa, ou seja, tudo que ela falava era seguido por todos que lá estavam, frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, de quem? Aniceto, e certamente André Luiz e Vicente já sabiam disso. Claro, André Luiz ressalta e põe aqui para a gente entender isso. E se eu não coloco isso aqui, deixa subentendido. Para a gente entender a importância de, quando fazer uma prece coletiva, a gente fazer a prece, repetindo quem está fazendo a prece, palavra a palavra, porque dá essa rogativa, ganha um suporte muito maior. Ele passa a ter um poder vibratório muito maior. É isso que está nos colocando. Então, ele disse que Aniceto recomendou a André Luiz e a Vicente que fizesse isso, palavra a palavra, repetindo. Ora, se os servos estavam ali, ele vai mostrar que os servos são criaturas ainda no estágio evolutivo muito baixo. Os trabalhadores estão ali, desenvolvendo, muitos deles. Sabiam disso, imagine Vicente e Aniceto. Claro que eles sabiam. Apenas foi ressaltado aqui, para nos orientar, cada um de nós estamos lendo aqui o livro, da importância de, numa prece coletiva, a gente repetir frase por frase, acompanhar a vibração da oração. Olha que coisa interessante. Muito bem. Que nos aconselhou o São Vicente e André Luiz a repetir em pensamento, não é falar, não é verbalizar, não. Só quem está falando é Ismael. Mas em pensamento, se repetir frase por frase, em pensamento, cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Você potencializar aquela vibração. Olha que interessante. Então começa Ismael na sua prece extraordinária, que é linda, e preste atenção, tem muitos detalhes, é muito rica em informação, o efeito da prece de Ismael. Começa ela dizendo, Senhor, começou Ismael comovidamente. Imagino o tom, volto a dizer, da voz e tal, da rogativa dela. Dignai-vos, Senhor, assistir os nossos humildes tutelados ser protegidos, aqueles que estão ali, assim, os infelizes, enviando-nos, olha a explicação dela, não é enviando a eles, não, enviando-nos a quem está fazendo a prece. Olha que interessante isso, gente, porque a gente vai ver que Deus assiste o homem pelo homem. Quando você faz uma prece em benefício de alguém, essa prece vem a nós, passa por nós, beneficia primeiro a nós e chega a alguém. Olha que interessante. É dentro daquela ideia de quando você vai aguar uma planta no jardim, primeiro a água molha a mangueira, ou seja, para beneficiar a planta. Você, quando faz o bem a alguém, o bem passa primeiro por você, para chegar a alguém. Você é o maior beneficiário dessa história toda. Por isso que quando ela diz aqui, dignai-vos, Senhor Jesus, a assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a quem está fazendo a prece. André Luiz todo, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Ou seja, eles serão ajudados via todos que estão ali fazendo a prece. Entende? Eles serão os portadores dessa ajuda até chegar àquelas criaturas. Mas primeiro, eles estão solicitando a ajuda chegar a eles. A gente vai ver o desdobramento de algo. Que coisa interessante. Muito bem. Aqui estamos, diz ela, prontos. Prontos para quê? Para executar a vossa vontade. Claro. Olha, se eu estou pedindo a Deus que envie a mim, nós somos executores da vontade dele. Ou seja, o benefício para chegar até ele vai chegar primeiro a mim. Nós vamos executar em nome de Deus a vontade dele. É Deus assistindo o homem pelo homem.
Deus assistindo as criaturas sofredoras pelos filhos dele, mais adiantados, que têm condições de ajudar. Mas o bem passa, nós solicitamos que Deus mande-nos a bênção para que, em nome dele, Deus não vem pessoalmente fazer isso. Não. Deus assiste o homem pelo homem. Nós seremos os executores da vontade do Pai. As bênçãos de Deus chegam até nós e nós distribuímos para as pessoas. Essa é a ideia. Envia-nos a luz de vossas bênçãos, diz ela. Aqui estamos prontos para executar a vossa vontade, diz ela. Olha que interessante. Sinceramente dispostos a secundar os vossos altos desígnios. Secundar. Nós somos executores, diz ela. Conosco, Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem. Ou seja, ela começa agora a descrever a dor da questão ali. Dormem, anestesiados. Pela negação espiritual, ou seja, negam a existência de Deus, não têm a compreensão que são filhos de Deus, não têm a compreensão de que as leis universais são imutáveis, eles não têm a compreensão de que existe a lei da ação e da reação, portanto, como não tem essas compreensões, achavam que morrer acabava tudo, fizeram, pintaram e bordaram, que não tem a compreensão disso. Por isso, desrespeitando as leis universais, se comprometeram mutuamente. É isso que ela quer dizer. Desrespeitar, violar essas leis. Por isso estão aqui agora, colhendo essas dores, o coração cheio de dores, de sentimentos, de culpa e por aí vai. Muito bem. Reúne aos irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual, a que se entregaram no mundo, cometendo crimes, etc. Despertai-vos, Senhor, essas criaturas sofredoras, se é de vosso desígnios sábios e misericordiosos. Por que se é desígnio? Porque só Deus sabe, gente, se aquelas criaturas necessitarão passar mais tempo dormindo e passando as etapas do processo de expiação deles, ou precisam despertar agora. Deus é que sabe, não somos nós que nós rogamos ao Pai, mas Ele é que sabe o que cada um de nós necessitamos e merecemos. Você vai dizer aqui, despertai o Senhor, se é do vosso desígnio sábio e misericordioso. Olha que beleza a presença dela. Quantos ensinamentos, né? Despertai-os do sono doloroso e infeliz, diz ela. Acordai-os para a responsabilidade. Até então, ele não tinha uma compreensão de responsabilidade. Ele não tinha noção de que, na verdade, o que estava cometendo teria repercussões, que são seres, criaturas interdimensionais, que as ações aqui se reverberam no outro plano. Ele não tinha essas compreensões. Então, está dizendo, acordai para a responsabilidade. Coloca no coração dessas criaturas essa noção de compreensão das repercussões de seus atos. É isso que ele está colocando. A compreensão que são filhos de Deus, que são Deus em potencial, como diz Jesus, são filhos de Deus, tem neles. Então, a pequena centelha do Pai estão lá, são herdeiros do Pai. Coloca no coração deles, Deus, Pai, essa de compreensão. Quando ela fala acordar para a responsabilidade, nesse sentido, de que são filhos de Deus, que têm todas as possibilidades de ser felizes. Acordar para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos, ou seja, das repercussões de seus atos. Magnânimo Rei, diz ela, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas, aqueles que resvalaram no crime, dá a sua mão, Pai amado compassivo, levanta-os e recoloca na estrada do processo evolutivo, isso que ela está colocando, né? Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados, sofredores, né? Permitir, olha que interessante essa rogativa, permitir caia, ou seja, que venha naquele ambiente as respostas à prece, permitir caia o orvalho do vosso amor infinito sobre nosso modesto ponto de socorro. Permitir, mestre amado, que essas bênçãos sublimes que estamos pedindo cheguem até nós, possamos compartilhar com essas criaturas infelizes. Ou seja, derrama sobre nós as bênçãos que possamos repartir com essas criaturas sofredoras que está dizendo isso. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, ou seja, a vontade do Pai. Por que a vontade do Pai tem que ser acima da nossa? Porque Ele é que sabe da necessidade de cada um, né? Nós somos apenas realizador, um tarefeiro do Pai, de Deus, nada mais que isso. Fazemos em nome dEle. O mérito não é nosso, está dizendo, mas cabe a vontade do Pai. Ele é que sabe o que é melhor. Mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam. Vocês vão receber, porque alguém vai dar. Não vem diretamente de Deus. Recebam. De novo, está voltando a dizer. Eles serão receptáculo dessas bênçãos para sair. Recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Vocês recebam as bênçãos, adivinha o seu coração augusto.
a avó de Ismalha, penetrava-me o recesso do coração, diz André Luiz, observando-a por um momento. Olha que informação linda. Reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Transfiguração, gente. Lembra da transfiguração do Tabor? Narrada nos evangelhos? Que Jesus se transfigurou no Tabor, na companhia de Pedro, Tiago e João. Pedro, João, que era irmão de Tiago. Jesus levou os três para o Monte Tabor, numa noite. E entrou em prece. Entrou em prece. Fez a conexão com o Pai. E houve a transfiguração do Tabor. O que significa transfiguração? O Espírito de Jesus, o perispírito de Jesus é como se projetasse para fora. Diz o Evangelho que o rosto de Jesus é um sol de tanta luminosidade. Imagine a grandeza do perispírito da maior alma que já pisou, do maior espírito que havia dentro de nós. Imagina a grandeza espiritual de Jesus. Imagina, segundo diz a narrativa do Evangelho, o rosto de Jesus transfigurado era um sol. A luminosidade grandiosíssima, as vestes de Jesus, tudo iluminado, numa brancura extraordinária. Pedro, João e Tiago ficaram assustados. E mais ainda, os espíritos de Moisés, que tinha vivido na terra há mais de 1000 anos, e de Elias, que sendo um grande profeta há quase 900 anos, materializaram-se ali, gente. No Monte Tabor, no Evangelho, isso. Uma prova importante de mediunidade na época do Evangelho de Jesus. Moisés e Elias se materializaram. Olha que coisa interessante. Diz que uma nuvem ali próximo, também no sistema também de mediunidade de voz direta, afirma: eis, esse é meu filho amado, ouça-nos, dizendo para os três apóstolos, a voz de Deus afirmando que efetivamente Jesus era o filho enviado, como estava predito pelos antigos, que um ser extraordinário viria. Só confirmando que nesse episódio ela é muito interessante, porque narra os evangelhos, que quando Jesus, conversando com os apóstolos, pouco tempo antes da crucificação de Jesus, Jesus pergunta quem eles achavam que era Jesus. E Pedro, que teve a revelação divina, disse: vós sois o Filho de Deus, enviado a todos nós. Você foi logo após isso. E a transfiguração do Tabor na companhia de Pedro, Tiago e João foi muito importante para reafirmar isso, que efetivamente, para eles não tem nenhuma dúvida que Deus era efetivamente o enviado. Jesus era o enviado de Deus, com propósitos do Evangelho de amor e perdão à terra. E que mais? A prova da imortalidade para Pedro, João, Tiago e João ter essa compreensão com a materialização de Moisés e Elias. Por quê? Jesus já tinha dito aos apóstolos que efetivamente ele seria crucificado e que depois ressuscitaria, ou seja, o espírito dele não morreria. E a prova veio a Pedro, Tiago e João com a materialização de Moisés e Elias. E a transfiguração é esse fenômeno em que, na verdade, se demonstra a identidade do espírito. Ou seja, o corpo de Jesus era uma coisa, mas o espírito, o perispírito, se projetou sobre o corpo de Jesus. Aquela luminosidade que era um sol, segundo o Evangelho. Olha que coisa mais bonita. E ali, André Luiz está dizendo que a esposa de Alfredo se transfigurara. Que informação interessante. É o mesmo fenômeno, só que do mundo espiritual. Uhum. O que significa, então, a transfiguração, gente? Você se revela como você é. Ou seja, eles viam ali a esposa de Alfredo, mas não tinham uma compreensão da grandeza dela. Na hora que ela estava fazendo a oração a Deus, a luminosidade, ela mostrou toda a grandeza do seu espírito. Olha aí, luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, todo. A transfiguração é exatamente o espírito se ilumina conforme o seu estágio evolutivo, como Jesus lá se transfigurou, o seu espírito iluminou todo. O corpo de Jesus não mostrava isso, mas o espírito apareceu com sua grandeza toda. Luzes diamantinas azuladas irradiavam em todo o seu corpo, em particular do tórax, né? Cujo âmago do tórax parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Olha que coisa mais linda. Ou seja, a oração revela a elevação de cada um. Mas aí, André Luiz, quando viu a esposa de Alfredo transfigurada, luz por tudo quanto era canto, luz extraordinária, por isso a luz foi acesa, apagada por essa razão, para ter a compreensão disso tudo, né? Ele ficou impressionado com a grandeza da alma Ismalha. Mas aí o que ele diz mais? Em vista da ligeira pausa que imprimiram a oração Ismalha, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora em menos intensidade.
Então, o que é que quer dizer com isso, gente? Na hora que a gente faz uma prece verdadeira, com sentimento, cria essa grande conexão da criatura para o Criador. Nosso perispírito se ilumina, cria uma ligação muito forte. E nosso espírito se ilumina. Essa que está querendo dizer. Não só era Ismaia que estava emitindo luz, todos os demais. Cada um com estágio evolutivo, emitindo a quantidade de luz compatível ao estágio espiritual de cada um. O que ele diz aqui? Então, observa que nós outros verificamos muito bem. Cada qual, todos os trabalhadores estavam ali, dizendo, cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa, ou seja, cada um tinha uma expressão de iluminação conforme o estágio evolutivo de cada um deles. Olha quanta informação bacana. As senhoras que acompanhavam Ismaia, as duas assessoras Ismaias, estavam quase semelhantes a ela, ou seja, dois espíritos desse naipe, quase da mesma elevação de Ismaia. Estava ali de graça, só acompanhando Ismaia? Claro que não. Como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Então, tanto de Ismaia estava lá com o seu brilho, a luz por tudo quanto é canto azulada, as duas assessoras também. Luz extraordinária. Eram os três espíritos mais elevados que se encontravam ali naquele local. Olha que interessante. Olha que interessante. Depois delas, das três, de Ismaia das duas, em brilho, vinha a luz de Aniceto. Por que isso tudo, gente? Porque, na verdade, ele pede lá no começo da oração para todos acompanharem para passo, para que todos entrem na mesma sintonia, potencialize, entrem na mesma sintonia. Por isso, todos estavam exalando a quantidade de luz que cada um era possível. Ele disse que Aniceto era, depois das três, o espírito mais elevado, o quarto espírito mais elevado, era Aniceto, o instrutor de André Luiz e Vicente. E um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, o diretor do posto de saúde, era o quinto espírito mais elevado ali, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, ou seja, abaixo de Aniceto. Sem grande esplendor, não eram essas coisas todas, abaixo, né? Depois de Alfredo, o diretor do posto, depois de Socorro, depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. Devia ser os assessores mais diretos de Alfredo. Uma coisa interessante, cada um deles emitia uma quantidade de luz compatível ao estado evolutivo deles, e cada um deles numa cor diferente. A cor que era emitida por Ismael e as assessoras dela, azul, diamantina. Já de Alfredo era lilás, já lá de Aniceto era lilás, já de Alfredo era um verde, e os outros demais uma cor variada, dependendo do estado evolutivo de cada um. Coisa interessante, né? Então, alguns servidores ostentando na sua fronte claridade sublime, variados, e logo após, os assessores diretos de Alfredo, mais elevação, e depois deles, Vicente e eu, ou seja, Vicente e André Luiz, mostravam fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores que estavam ali, os trabalhadores simples, em serviço, apresentavam o corpo obscuro, não tinha luminosidade, como acontece na esfera carnal. Nós, né? Nós estamos no processo inicial. Eu só lembro lá do livro, eu voltei, que Frederico Schiffer, não chegou do lado de lá, também não encontrou luminosidade, ele ficou muito preocupado, né? É isso, gente. A luminosidade retrata o estado evolutivo de cada um de nós. Então, isso que a maioria dos trabalhadores que estavam ali trabalhando, trabalhadores que estavam terminando de sair do processo. Normalmente, esses trabalhadores são criaturas que foram socorridos do posto, que melhoraram e estão ali desenvolvendo o trabalho. Só os mais elevados já tinham alguma luz. A maioria deles era escuro, né? Muito bem. Olha quanta informação interessante. Mas vem muito mais. Preste atenção, como é interessante esse capítulo. Com voz pausada e comovedora, Ismael prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães. Ela começa a especificar agora por aí. Mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, não acreditavam em Deus, não acreditavam na mortalidade da alma, não entenderam a vida como essa sublime oportunidade de fazer o bem, né? Cometeram graves erros, resvalando imprudentemente. No despenhadeiro da indiferença criminosa, pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade, estão preocupados só com a materialidade. E a gente viu no capítulo anterior, daquelas criaturas que ainda estão arregados só no material, no escravo, na propriedade, na herança, não pensando em questões para além disso. Estão preocupados só com ter coisa. A senhora que está preocupada com os bens da família. Ou seja, não estamos entendendo, não compreendemos agora os verdadeiros valores que a gente tem que cultivar. São aqueles que Jesus falava, que a traça não come, que ferrugem não corrói, que é o bem, a paz, a fraternidade, a caridade, e por aí vai, né? Muito bem.
no curso, incapazes de ver a formosa missão que eles confiaram. Ela está dizendo que aquelas criaturas não compreenderam aí a missão e que são filhos de Deus, que estão fadados ao progresso, dizendo. Cônjuges também, marido e mulher, desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Não compreenderam eles todos, né, que estão ali, que são herdeiros do Criador. Não entenderam que são herdeiros do Criador, do Pai, né? E que estão fadados do processo evolutivo. Não chegaram a essa compreensão ainda, pelo estágio que cada um deles vivenciaram. Jovens, ela começa a falar dos jovens também, que se entregaram de corpo e alma às alvitres da ilusão, prostituição, drogadição, crime, por aí vai, né? Muitos deles atolaram-se no Pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Senhor, diz ela na prece. Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento, não é um sono, não é sono ao contrário, é de dor, de trauma, de sentimento de culpa. Quase todos, diz ela, os nossos asilados que estão ali, são vítimas de terríveis pesadelos. Nós já vimos isso pela análise de André Luiz daquela senhora, né? Pelas suas culpas, pelas suas dores, por terem olvidado, seja esquecido no mundo material. Os vossos mandamentos de amar e sabedoria, é a colheita, né? Aquelas criaturas nada estão ali mais do que colhendo o que plantaram no passado. Sob a imobilidade aparente, diz ela, movimentam-se o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar as dores de cada um deles. São eles, Pai, vossos filhos transviados e vossos companheiros de luta, e nossos companheiros de luta, ela mostrando com um gesto de humildade, que também estão todos lutando no processo evolutivo, né? Necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Deus é o Pai misericordioso, não importa que grau de erro a gente cometa, mesmo estando chafurdado nos pântanos de dor e sofrimento, sempre haverá alguém em nome do Pai a nos soerguer para nos colocar no caminho do processo evolutivo. Quase todos, diz ela, se desviaram da senda reta, do caminho reto, pelas sugestões da ignorância, e diz Telésforo na sua fala, que a ignorância é a mãe de todas as misérias, do crime, da justiça, etc. A ignorância que, como aranha gigantesca nos ciclos carnais, tece os seus filhos à miséria. A mãe é a mãe de todas as misérias, vamos dizer Telésforo, né? Enredando destinos e corações. Olha que informação bacana, gente. Deprecando vossa miséria. O que é deprecando, gente? Isso é uma linguagem jurídica, pouca gente conhece isso. Mas deprecar é o ato pelo qual o juiz, por exemplo, pede para que, imagina um processo daqui, e tem uma parte de ser ouvido em Florianópolis. O juiz não vai lá ouvir a pessoa, nem obriga o camarada a vir aqui. Então ele depreca, manda para uma carta precatória para que o juiz de lá ouça em nome dele essa criatura, manda as perguntas, etc. Então, ela está dizendo para que Deus depreque, para que em nome de Deus possam fazer o bem àquelas criaturas. Olha, interessante, é uma ideia que nós praticamos o bem em nome de Deus. As bênçãos chegariam a nós, para em nome de Deus fazermos o bem acontecer. É dentro da minha ideia, escuta ela. Deprecando vossa misericórdia para eles, chega até nós. Rogamos igualmente para nós também precisamos de misericórdia, estamos no processo evolutivo, claro. E a verdadeira noção de fraternidade universal, ou seja, para atender aquelas criaturas, precisamos da fraternidade, o desejo ardente de fazer o bem. Então, ela está dizendo, Pai, fortalece nós essa fraternidade universal para que em seu nome depreque as suas bênçãos e possamos chegar até ele. Mas precisa estarmos portadores da fraternidade. Ensinai-nos a nós que vamos servir a eles, Jesus, a Deus, a transpor as fronteiras da separação. Separação do quê? Da culpa, de estar julgando os outros. Para que vejamos cada um infeliz, o irmão necessitado do vosso atendimento. Ou seja, é a visão indulgente, benevolente e indulgente. Não vamos olhar o crime, como quando é Luiz com aquela senhora, né? Teve a visão indulgente. Não vamos julgar ninguém, porque se for julgar ninguém assiste. São os filhos que são necessitados de ajuda, não de julgamento. Ajudai-nos, ela está pedindo, a compreensão. Se eu for com preconceito, eu não vou ajudar. É isso que ela está me dizendo. Ajudar nós, somos a prece, Pai. A compreensão de que aquelas criaturas são filhos infortunados, que cometeram os erros que precisam de ajuda, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação. Enquanto tivermos a ideia da acusação, de julgamento, não vamos ajudar ninguém nas estradas da vida. Ensinai-nos, nós que estamos orando, Pai, a amar como Jesus nos amou. Olha que coisa linda. Amar. Como é que Jesus nos ensinou a amar, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. Se amarmos como Jesus, não está bom demais. São irmãos necessitados de ajuda. Ajudar-nos dessa compreensão, Pai, que possamos ajudá-los. É isso que estamos dizendo. Também nós, Senhor, que aqui rogamos, e rogamos. E aí um gesto de humildade, mas uma lição valorosa demais para nós. Olha o que ela diz. Também nós, Senhor, que aqui nos rogamos, estamos em oração, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do amor. Se nós já passamos todas as etapas, está nos dizendo. Deus nos criou simples e ignorantes. Se hoje não fazemos, mas já fizemos. Isso que está nos dizendo. Ninguém chegou aqui sem passar pela dor, pelo crime, pelas injustiças. Passamos. É um processo de aprendizado. Ninguém, não tem como a gente aprender sem cair. As quedas fazem parte do processo. Está dizendo, se hoje nós estamos aqui, nós já passamos por esse mesmo processo, diz ela. Também nós, Senhor, já dormimos como eles, em tempos idos do passado, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Nós também já passamos nesse processo. Fomos socorrer, cometemos crimes, passamos pelas mesmas dores, passamos por socorro e dormindo com eles. Olha que interessante. Está nos trazendo os ensinamentos de Jesus. Não julguem para não serem julgados. Olha que coisa bonita. Ser benevolente, seja indulgente. É a caridade, é a noção de caridade. E não julgar ninguém, porque todos são filhos de Deus, estão no caminho deles. Um dia chegarão à iluminação, mas o processo é doloroso. Ninguém faz um omelete sem quebrar o ovo, é um processo. Há dois sem gemer, são ditos populares. É isso que ela estava dizendo. Quando ela fizeres mais uma nova pausa, agora mais longa, enxuguei os olhos umedecidos de pranto de André Luiz, tão emocionado que estava a ouvir tudo aquilo, né? Suave calor. Ou seja, ele sentiu uma energia diferente, algo estava acontecendo. Como resposta àquela prece sublime, algo estava acontecendo. Sentiu um calor? Todavia, apossava-se-me da alma, aquele calor, né? E tão intensa era essa nova sensação que ele sentia que algo estava acontecendo, de conforto, de algo de muito bom, que ele não sabia entender, que interrompia a concentração. Ele estava mergulhado na prece dela, chorando pela emoção, né? Interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em tudo. O que está acontecendo? Algo muito importante está acontecendo. Fixando instintivamente o olhar ao alto, enxerguei maravilhado, diz André Luiz, grande quantidade de flocos embranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que oravam. Sobre nós, não era sobre os sofridos, não. Porque eles são portadores da oração. Eles recebiam resposta dos céus. É resposta da rogativa a Deus, que todos estavam fazendo no mesmo sentimento, porque foi potencializado. É a resposta. As energias flocos estavam caindo sobre o quê? Sobre nós, sobre o chakra central, gente. O chakra coronário é onde entra as energias que vêm a cada um de nós, recebe no chakra coronário. Excesso de dor é resposta divina. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos. Olha que informação bacana, gente. Deus assiste o homem pelo homem e manda abundância para todos, absolutamente igual. Ó, mesma abundância, desde Ismael até o último. Entretanto, cada um recebe conforme o seu estado evolutivo. É isso que eu quero dizer. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno se surpreendeu. Além da chuva de bênçãos que davam os flocos, outro fenômeno aconteceu. Aí é o resultado da assistência dos que receberam as energias sublimes de Deus, recepcionaram seus espíritos, ajudar os próximos. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos a nossa fronte. Começando, porém, a sair, olha a resposta da nossa, ajudei em nome de Deus, a sair de nossa fronte, do frontal e do peito, do chakra coronário do frontal, sai da nossa fronte e do peito, grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, ou seja, da frontal e do coronário de Ismael e das amigas dela, saiu o quê? Azul, as bolas imensas, luminosas, bolhas luminosas. Já do de Alfredo saía lilás, de Aniceto lilás, de Alfredo verde, por aí vai. Olha que interessante, os flocos, com a coloração em que estavam revestidos, elevavam essas bolhas ao ar e atingir as mãos numerosas. Olha que coisa linda. Ou seja, a ajuda a esses flocos é a resposta da prece, que foi, na verdade, recepcionada em nossos espíritos, e cada um recebeu conforme o seu estágio evolutivo. Em seguida, ajudamos
aquelas criaturas infelizes, que era eles que... É Deus ajudando o homem através do homem. Sim. Aí o maior beneficiário somos nós. Auto-benefício e assistência em nome de Deus. Sim. Nós somos beneficiários, nós recebemos em nome de Deus o benefício. Primeiro passou por nós, beneficiou a todos nós, para chegar àqueles que em nome de Deus beneficiamos. Foi interessante. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. Claro, cada um recebia a quantidade suficiente, em gradação, em cor diferente, mas cada um recebia conforme o estado evolutivo de cada um. Aí demais. As luzes emitidas por Ismaia eram mais brilhantes? Claro, ela recebia muito mais. Ela tinha capacidade, era um espírito mais elevado, estava ali, muito mais brilhantes, intensas, a quantidade era imensa e rápidas. Dela, que recebeu muito, saíam as bolhas imensas, brilhantes e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Ela tinha mais a dar porque ela era muito mais elevada, recebia muito mais, é isso que está dizendo. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu ciclo pessoal, ou seja, recebeu quase igual a ela, né? Por isso que eu digo que essas duas senhoras não vieram à companhia de Ismaia só para fazer companhia, não tinha sido defeiturismo, e com finalidade importante, está aí a prova, né? Depois das três, tinha a de Aniceto, de Alfredo e de demais, ou seja, cada um dava em conformidade com o que recebiam, conforme a evolução de cada um deles. Os servos, que não tinham luminosidade nenhuma, de corpo obscuro, de vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Ou seja, ninguém deixa de ajudar desde que tem um propósito. Ou seja, aí aquelas criaturas opacas davam, mas davam muito menos, porque recebiam muito menos. Essa é que é a coisa interessante. Todos que, em nome de Deus, se dispõem a ajudar, ajudam. Uns mais, outros menos, depende do estágio de cada um deles, mas todos ajudam. Os que têm o desejo, quando falar no sopro, se você tem o desejo de fazer o bem chega e vai, chega. Cada um dá o que pode. Quem pode é o que não tem, né? Essa é a história. Muito bem. Cada qual, naquele momento, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar. Cada espírito tem a capacidade diferente de absorver o tono divino, transformador. Eu não vou tecer muito detalhe, que a hora está muito tarde, mas cada um de nós tem a capacidade de receber em conformidade com o estágio de cada um de nós. Eu vou só passar aqui mais rapidinho, que a hora está... Muito bem, terminando aqui. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. A prece, olha que interessante. Encontramos na prece, diz Alfredo, encontramos a produção avançada de elemento força. Por que a produção avançada? Porque aquela prece foi feita uníssona, todos uniram energia. O elemento força foi muito maior, porque todos estavam pensando no mesmo sentido, na mesma vibração, foi potencializada. O elemento força que está dizendo, que foi gerado na prece, gerado, na hora que a gente roga a Deus, é a resposta. Eles chegam da providência, do coração sublime do Pai, em quantidade igual para todos, chega igual. Os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber isso. Cada um recebe conforme o seu estágio evolutivo. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto, ou seja, a conquista, a elevação de cada um. E como Deus socorre o homem pelo homem, como nós falamos antes, e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas pelo Espírito. Cada um dá o que tem, ou seja, desde que se dispõe a ajudar, todos nós podemos ajudar. Gente, eu sei que a hora está estourada, mas eu queria, se possível, porque tem 3 lâminas rapidinho aqui, que é de uma magistral obra de André Luiz também, chamada Entre a Terra e o Céu, que é magnífica, e que tem uma palestra que André Luiz está assistindo lá em nosso lar, que é ministrada por Clarence, aquele mesmo que socorreu no Ministério do Auxílio. E ele fala da prática da oração. Ou seja, a gente viu ali a prática da prece de Ismaia, mas ele explica aqui como é que acontece. Se você me deixar passar, só é rapidinho, não vou explicar muito, mas já é autoexplicativo. Dizer o seguinte, diz lá Clarence. Esse livro é o número 7 da coleção de André Luiz. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. Mesma coisa que dizia Aniceto lá, que Deus assiste o homem pelo homem. Assim como possuímos em eletricidade, olha que informação interessante, assim como possuímos em eletricidade, na energia elétrica, os transformadores de energia, os transformadores de energia, vem a energia da usina, e o transformador, ele faz a transformação e leva a quantidade de energia só em conformidade com a necessidade de cada cliente, de cada região. Muito bem. Então, como os transformadores de energia,
para o adequado aproveitamento da força da energia elétrica. Temos igualmente em todos os domínios do universo, diz Clarencio, os transformadores de bênçãos, olha que maravilha, de socorro e de esclarecimento. Lembra que Aniceto diz lá que cada um recebe em conformidade com o estágio evolutivo? Que André Luiz, Aniceto, Ismael, cada um deu a quantidade, está dizendo isso aqui. Nós, as luzes sublimes, o amor de Deus, chega, o tônus divino chega, mas cada um recepciona só conforme o seu estágio evolutivo, está dizendo isso. As correntes centrais da vida nutrem, partem do Todo-Poderoso, de Deus. Ou seja, as correntes que chegam, desce igual, como diz Alfredo lá, como diz a Aniceto. Chega igual, desce as correntes que vêm desde a resplandecência dos céus até as regiões mais sombrias, ela desce, o amor de Deus é igual para todo mundo. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas, seja de várias cores diferentes, de maneiras infinitas, várias que ele não vai nem explicar aqui. Da luz suprema, ou seja, das instâncias celestiais, a treva total, ou seja, até regiões infernais, sofredores, e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo sobre o Criador. Ou seja, esse amor sublime do Pai desce em fluxo, desce e sobe, igual para todo mundo. De tanto cada um recepciona como transformador. Nosso transformador tem uma capacidade de recepcionar conforme o estado evolutivo de cada um. Ou seja, é isso que está dizendo. Através dos seres, fluxo é fluxo, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons, desde os instintos mais atrasados, como os trabalhadores lá do Campo da Paz, mais humildes, os mais humildes, estão mais próximos o estágio evolutivo pequenininho, recepciona pouco. O da inteligência recebe mais, o da razão, o da humanidade está mais evoluído, e das angelitudes. Ele quer mostrar que cada um recebe em conformidade com o seu estágio, onde eles se encontram. São filhos de Deus assistindo, que estão necessitados, né? Que modificam a energia divina, diz André Luiz. De acordo, diz Clarencio, que modificam a energia divina que vem de Deus, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo de cada um. É a mesma coisa que diz Alfredo lá, que diz Aniceto. No meio em que se encontram, cada degrau da vida está superlotada por milhões de criaturas, cada estágio evolutivo, né? O caminho da ascensão espiritual é bem aquele da escala milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se estendia para o céu. Ou seja, são várias etapas do processo evolutivo. A prece, diz Clarencio, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação. Lembra que todos eram uma prece igual? Foi uma reação que provocou a reação jorrou os flocos? Muito bem. A prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação, que ele é correspondente. Ou seja, se todos fizerem juntos, a possibilidade de descer mais é muito maior, porque todos têm muito mais energia, muito mais força, meia vibração. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realizações próximas na própria esfera em que surgem impulsos de expressões algo mais nobre, são amparados pelas almas que enobreceram. Não vai dar para explicar, não estou com o horário atrasado, mas só para entender isso, que está dizendo o seguinte: um pedido feito, imagina, eu estou com dor de cabeça, e roga a Deus que melhore a minha dor de cabeça. Um pedido simples como esse, o meu anjo da guarda talvez resolva aqui, se não for uma coisa muito grave. Mas se for uma coisa muito mais transcendente, mais complicada, que atenda a algo muito maior, ele resolve, passa a outra instância, está dizendo isso. Enfim, quanto mais elevado o desejo a quem vai beneficiar, vai chegar numa instância que pode equacionar, está dizendo isso. Ideias e petições de significado profundo na imortalidade remonta significado profundo na imortalidade remonta às alturas. Se for um pedido para beneficiar toda uma coletividade, todo um país, todo mundo, pode chegar à governança do planeta, a Jesus, né? Está dizendo isso. Quer dizer isso, que toda prece repercute, tem uma repercussão, né? Dependendo do merecimento. E se for uma prece simples, pode ser equacionada aqui com os amigos espirituais próximos de nós, senão vai agradando, dependendo do estágio, a quem quer iniciar e a quem é o objetivo final. Cada prece, tanto quanto cada missão de força, está dizendo, de energia elétrica, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo
a maneira de estações receptores. Então, está dizendo que em cada estágio tem alguém capaz de recepcionar e encaminhar o pedido a quem pode equacionar. Quebrando o silêncio que se fizer natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário, que era o companheiro de André Luiz nesse sétimo livro, perguntou, contudo, como interpretar esse ensinamento da prece, quando estivermos à frente de um propósito maligno? A resposta dele. Um homem que deseja cometer um crime estará também a serviço da prece? É possível alguém fazer uma prece e fazer o mal? A resposta dele. Abstemos, diz Clarencio, de empregar a palavra prece no sentido do mal. Prece é só as entidades sublimes fazer o bem. Quando se trata de desequilíbrio, aduziu Clarencio, bondoso, digamos invocação. Quem quer fazer o mal, invoca a entidade infeliz para fazer o mal, para ser sócio do empreendimento. Mas a prece só quem quer dizer fazer o bem. E acrescentou, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores, como a senhorinha lá que matou aquele senhor. Na hora que ela pediu ajuda das entidades infelizes que vieram ajudar, as forças interiores. Né? Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando, o caso daquela senhora, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará, claro, como é um crime cometido, mesmo que tenha parceria dos outros, todos responderão. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes, descemos ao desvairados vibrações de cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no crime, no enredado poço do crime, diz ele, em cujas furnas nos ligamos de imediato. E a sintonia, como aquela senhora com as entidades infelizes que foram perturbar ela depois. E certas mentes estagnadas na ignorância, que se fizeram instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes da sombra, que é o caso daquela senhora. Todas as nossas aspirações, diz Clarencio, movimentam energias para o bem ou para o mal, ou seja, toda prece tem repercussão, e toda invocação também. Se você invoca o mal, também haverá repercussão. Gente, me perdoe no final a gente falar apressadamente, mas esse capítulo é tão importante, e ele reforça tudo que está dito lá no capítulo do livro Os Mensageiros, e é muito rico em informações, tá? Então, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não tiver, a gente vai encerrar, porque, na verdade, o horário já está bem avançado, tá bom?